Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à live webinar Aumente a Vida Útil dos Seus Motores com a Manutenção de Centrífugas, que será apresentada por Rafael Jardim e Robert Silva. Eu sou Ana Cláudia, sou a gerente de comunicação da Alfa Laval, farei toda a condução dessa live. Ao final, a gente vai ter um chat de perguntas e respostas, então, durante a apresentação, vocês podem colocar suas dúvidas no chat, que a gente vai abrir no final do evento, ok? Agora eu vou passar a palavra para o Rafael, que vai iniciar a live. Bom, boa tarde a todos. Como a Ana introduziu, a gente está aqui para conversar um pouco sobre separação centrífuga e os benefícios na manutenção e na longevidade dos equipamentos que funcionam com base de óleo, tanto óleo combustível como óleo lubrificante. Eu sou o Rafael, trabalho na Alfa Laval, atendendo a área de marinha, né? O Robert tendo a área de, basicamente, lubrificantes, diesel para aplicações onshore. Os tópicos que a gente vai falar hoje um breve histórico da Alfa Laval e como ela está se posicionando no mercado ao longo do tempo, os princípios da separação centrífuga e os benefícios, lógico, desse tratamento de óleo para a vida útil dos seus equipamentos. Um pouco sobre o portfólio que a Alfa Laval tem de soluções nessa área. E depois, como a Ana falou, a gente vai responder algumas perguntas que forem chegando pelo chat. Bom, para posicionar vocês em relação à Alfa Laval, né? A Alfa Laval é uma companhia global presente em mais de 39 países com unidades de produção, tá? Mais de 100 centros de serviço, incluindo um aqui no Brasil, em São Paulo, e outro em Rio das Ostras, unidades comerciais em 55 países e outros representantes, que também temos representantes no Brasil para venda de equipamentos. O nosso banco de engenheiros de serviço para atender globalmente os nossos clientes são na base de 300 engenheiros. Tá? Para te dar uma ideia de como isso é geograficamente, a gente tem esse mapa aqui do mundo, onde todos os países que estão pintados em azul, temos presença das empresas Alfa Laval. Falando um pouco mais sobre a Alfa Laval, ela é dividida em 3 grandes áreas de negócio. Internamente a gente chama de Energy, Food and Water e Marine, que é a nossa área, e onde a gente vai abranger mais essa conversa de hoje. A Energy é aquela gama de indústrias de óleo e gás, produtos químicos, biocombustíveis, né, com soluções focadas na eficiência energética. Food and Water, como o próprio nome da divisão diz, trabalha com soluções para sistema de processamento de alimentos e tratamento de águas. Na área de food, tudo que for fluido, a gente tem alguma solução para vocês.
na área de marine, né? É um mercado que a gente já atua há muito tempo, desde 1917, e uma grande área também de pesquisa e desenvolvimento, tanto para soluções de produtos, para a eficiência de equipamentos, quanto para a área ambiental. Complementando um pouco do que o Rafa comentou agora com vocês, né? A gente queria ilustrar um pouco como é dividida essa estrutura da Alfa Laval, né? Aqui nós trabalhamos com 3 tecnologias principais. Primeira, transferência de calor, que é uma tecnologia que abrange aí uma vasta gama de equipamentos, desde trocadores de calor cachetado, trocadores de calor soldado, trocadores de calor semi-soldados. E esses trocadores são utilizados tanto na parte alimentícia, né, na parte de food, quanto na parte de energy, né, que é o nosso mercado aí, que eu e o Rafael temos mais foco. Mas também temos o mercado de marine, né, marinha, que são empregados, além dos trocadores, temos centrífugas, temos boilers, temos uma série de equipamentos aí para todas essas divisões. Na parte de separação, né, que é o foco dessa live, a gente também conta com 3 mercados, né, o energy, o food e a parte de marinha, e são soluções de separação, soluções mecânicas, às vezes até soluções por evaporação, soluções de separação química, que também a gente conta com uma vasta gama de equipamentos, de centrífugas, decanters, sistemas alimentícios como um todo, plantas, e a parte de marinha, né, que é o foco do Rafa, com todos os equipamentos da companhia nesse portfólio. Por fim, temos a parte de manuseio de fluidos, que essa está focada em 2 divisões, né? Nessa tecnologia aqui a gente não tem o energy, mas o foco é o alimentício e o mercado marítimo. Aqui um pouco de todas as indústrias, né, que hoje a Alfa Laval engloba, desde a parte de biocombustível, parte de químicos, refrigeração, e nesse slide a gente colocou um pouco de tudo, tá? A gente colocou desde papel e celulose, a parte de refinaria, biotecnologia, a distribuição um pouco das tecnologias Alfa Laval que a gente encontra em todos os tipos de mercado. Aqui a gente vem apresentar a Alfa Laval tem de história nessa área de separação e tratamento de fluidos, né, como um todo, né? Lá em 1883, Gustave de Laval fundou, criando a primeira separadora centrífuga, na época para utilizar na separação do leite e da nata. Pulando um pouco, a gente em 1938 entrou com os primeiros trocadores de calor, tá? E aí o intervalo foi bem menor, que já entramos com os separadores autolimpantes, que a gente vai detalhar um pouco mais à frente, e os decanters também. Em 63, ela recebeu o nome de Alfa Laval. Antes era conhecida só como De Laval. Tá? Em 89, há pouco tempo atrás, adquiriu uma empresa francesa de filtros, que também tem tudo a ver com os fluidos, a Moati Filters, que tem sistemas para filtragem de óleo de 10 microns, filtros automáticos, que são muito usados também na indústria naval. Em 2011, já foi a Aalborg Industries, que é uma empresa de caldeiras, que aí caldeiras a gente aplica tanto na área naval quanto na industrial. Em 2014, foi a vez da Frankmuhl ser adquirida pela Alfa Laval. Quem nunca ouviu falar na Frankmuhl, é uma empresa de bombas, né?
Aqui no Brasil, a gente tem muitas bombas na área de petróleo para as plataformas, não para produção de óleo em si, né? Hoje, como a gente já falou, mais de 100 países, e a gente é um líder global na tecnologia de separação, tá? E hoje a Alfa Laval dedica um percentual de pesquisa para sempre estar atualizando o seu portfólio e procurando as melhores soluções para os seus clientes. Quando a gente fala de separação, tratamento de fluidos, a gente aborda sempre 3 princípios básicos, né, para você ter uma eficiência na separação mecânica, uma separação centrífuga do seu produto. Aqui a gente está falando de óleo, tanto combustível quanto óleo lubrificante. A vazão, a área de sedimentação e a velocidade da sedimentação. Tá? Isso a gente puxa da nossa lei de Stokes, onde o tamanho da partícula, nesse gráfico aqui a gente consegue demonstrar que o tamanho da partícula está diretamente ligado à velocidade de sedimentação e aí, consequentemente, o tempo de limpeza do seu fluido. Quanto maior o tamanho da partícula, maior a velocidade de separação, que está representado na fórmula por d ao quadrado. Então, o diâmetro da partícula entra na fórmula ao quadrado. Isso é muito importante, que acelera muito a velocidade de sedimentação. A diferença de densidade e a viscosidade, que é o Ni. Né? Isso a gente não está querendo entrar muito no detalhe, na teoria, mas é só para te dizer que os princípios da separação centrífuga estão intrinsecamente ligados a esses 3 fatores. Você quer falar sobre isso aqui, Robert? Claro. Aqui é um pouco do princípio, né? Princípio de funcionamento de uma centrífuga, né? A centrífuga nada mais é do que ela foi baseada, né, em tanque de sedimentação. Então, se a gente olhar na primeira imagem, um tanque de sedimentação, na segunda a gente já tem um corte, né, uma vista metade de um rotor de uma centrífuga. Então, o que acontece? A centrífuga é baseada nesse tanque de sedimentação que faz que a separação é dada por gravidade. A diferença é que na centrífuga, ao invés da gravidade, o que atua nela é a força centrífuga. Isso está relacionado tanto ao raio da máquina quanto à velocidade de rotação. Com base nisso, a gente tem o diferencial de velocidade, que faz com que a gente chegue a uma conclusão que as centrífugas, em inúmeros casos, trabalham de 5.000 a 8.000 G. Então, basicamente falando, a centrífuga tem 5.000 vezes mais velocidade, separa 5.000 vezes mais rápido do que a gravidade. Então, se no tanque de sedimentação você demora 1 dia, 2 dias para essa partícula sedimentar e separar, uma centrífuga você costuma ter aí 5.000 até 8.000 vezes mais velocidade, você consegue ter um resultado em um tempo muito mais curto. Bom, a gente, para falar sobre os benefícios do tratamento do óleo, a gente começa apresentando os principais problemas, né, de um óleo. Isso é importante para o motor, a vida útil de um motor, e muito importante também para o custo operacional, né? Aqui a gente tem exemplos de motores a diesel, tá? Um cabeçote com balancinho quebrado, uma vista de um cabeçote que foi injetado óleo, combustível de baixa qualidade, e os anéis
do pistão. Esses quebraram por causa dos famosos cat finds. O que são cat finds? Cat finds são partículas que vêm do próprio processo de fabricação do óleo combustível e do óleo lubrificante. São partículas de alumínio e silício que se agregam no motor, a dureza delas é muito alta e com a queima do combustível e do óleo lubrificante, essas partículas danificam as peças que estão em contato, as peças de atrito, as quais o óleo lubrificante deveria proteger, né? Um problema de óleo contaminado, você vai ter uma vida útil do óleo muito curta. Trazendo para o mundo da navegação, você tem que fazer um bunker de óleo em um motor 2 tempos ou em um motor 4 tempos a diesel, trocar toda a carga de óleo lubrificante, por exemplo. Você tem os desgastes no mancais, todas as peças que deveriam ser protegidas por um bom óleo lubrificante. Você acaba tendo uma manutenção mais cara, você vai ter mais horas da máquina parada. Falhas e avarias nos equipamentos, os atritos e os desgastes, gerando ruído, aumento de temperatura, são naturais nesses casos, e a corrosão e entupimento. Se a gente for analisar a importância de uma centrífuga bem mantida, sempre operando com as condições ideais, e comparar com o custo de uma camisa de um motor 2 tempos, deve estar na ordem de grandeza 1 ano de manutenção de uma centrífuga, comprando peças e fazendo serviços, deve chegar a uns 10% no máximo de um valor de uma camisa de um cilindro, que você vai ter problemas e até perder, não uma, mas quantas forem do seu motor. Se for 4 cilindros, você vai perder 4 camisas. Se for 6 cilindros, você vai perder 6 camisas. Isso é legal, né, Rafa? Para a gente se atender ali a parte do óleo, né? Dar uma atenção especial tanto por óleo lubrificante quanto o óleo diesel, para a gente não negligenciar a manutenção, manter o equipamento operando, para a gente ter uma melhor performance, né? Evitar esses desgastes e evitar essas perdas que são muito corriqueiras, né? Acontecem com frequência, que com um simples equipamento na linha você consegue evitar, né? Um simples tratamento ali, através de uma centrífuga, às vezes muito simples, você consegue evitar perdas significativas, né? Sim. É isso aí, Robert. As centrífugas Alfa Laval, elas vão atuar nesse problema. Elas atuam removendo a água e sólidos em uma única operação, a gente vai detalhar um pouco isso mais na frente. Ela tem uma limpeza muito eficaz, até mesmo de partículas de tamanhos muito pequenos, a gente está falando aí de 2 microns, né? A gente não tem no mercado filtros com o mesmo dimensionamento que possa fazer a mesma limpeza, ter o mesmo resultado, tá? A gente tem uma manutenção bem mais simples, né? Permitindo a você um tempo de atividade do equipamento, protegendo o seu equipamento principal muito maior e também uma disponibilidade do seu equipamento principal muito maior, de motores, por exemplo, motores a diesel. Isso prolongando a vida útil e é um baixo custo de aquisição comparado todo o benefício que você tem na sua vida útil do seu equipamento principal, do motor, por exemplo. Uma centrífuga para óleo
lubrificante e uma centrífuga para óleo diesel não vão ser mais do que 10, 15% do valor de um equipamento principal, como um motor vital à sua operação. Já que a gente está falando de manutenção e um pouco sobre a simplicidade da manutenção dos equipamentos, a gente pegou aqui um exemplo, é um mapa de todos os pontos de manutenção de um equipamento. Aqui você vê os pontos e quais são os procedimentos básicos para você fazer a manutenção. Tá? Eu gostaria só de destacar aqui esse ponto aqui para você ver. Antes do startup, né, você tem que fazer a lubrificação. Um mês, você lubrificar os rolamentos do rotor, do eixo do rotor. A cada 6 meses, performar uma inspeção trocando algumas peças. Basicamente são O-rings. É um trabalho simples, que o próprio usuário da centrífuga, a própria pessoa que é responsável pela essa máquina e pelas máquinas, consegue fazer. Tá? A cada 18 meses, ou algumas 8.000 horas, você fazer o overhaul, que é além dos kits de O-ring, você troca os rolamentos também. Tá? Qual a importância e a recomendação do fabricante da Alfa Laval para esse kit? Minha máquina está 6 meses sem rodar, mas ela está parada. Se ela está parada em linha, ela está com fluido dentro. Ela está com óleo diesel, ela está com HFO, e tudo isso compromete quimicamente os O-rings, a vedação. Então, mesmo que ela esteja parada, troque esses O-rings no prazo. Talvez não por horas de funcionamento, mas por tempo. Tá? E aqui a gente tem um destaque também, se ele está parado por mais de um mês, como que você tem que traduzir isso? Outro ponto que é simples e a gente tem que fazer durante as manutenções, principalmente o overhaul, que é de 18 meses, é a lubrificação. Esse gráfico aqui ilustra quais são os pontos onde você tem que lubrificar na máquina. Tá? Algumas peças, né, que são incluídas no ISK. Né? O ISK é aquele kit de overhaul que a gente chama, que é o intermediate, né, que é intermediário, a cada 6 meses. Tá? Então, esse slide, esse ponto da apresentação é para demonstrar o quão importante e simples é a manutenção de uma máquina centrífuga da Alfa Laval e o quanto ela pode te render de benefícios sobre a sua operação. E o que eu gosto de dizer, no final do dia todo mundo quer ser feliz. Então, se você tem uma boa manutenção preventiva da sua centrífuga, você vai ter um bom resultado de manutenção e de vida longa do seu motor a diesel. Isso você vai poder botar a cabeça no travesseiro no final do seu turno de trabalho muito mais tranquilo. É bom pontuar isso também, né, Rafa? Só complementando, porque as centrífugas muitas vezes são cruciais para o processo, né? E a gente sempre gosta de falar sobre manutenção, porque muitas vezes a manutenção é negligenciada, a manutenção não é feita, e com o tempo você pode acabar deteriorando, você pode acabar comprometendo essa máquina. Então, por isso que a gente colocou esse slide aqui, mais para mostrar que as manutenções são simples, né? Se assimila muito à revisão de um carro, né? Mas você
manter as manutenções preventivas a fim de manter sua máquina sempre em perfeitas condições, prevenindo qualquer possível dano no seu motor ou no seu equipamento principal da linha. Então, por isso que a gente colocou esse slide, né? Falar um pouco mais só por cima da manutenção, como é simples e como é importante não negligenciá-la. É isso aí. Bom, aqui a gente está abordando o portfólio todo da Alfa Laval de Marine, né? Como eu falei, falando em fluidos, a Alfa Laval tem uma solução, tá? Tratamento de água de lastro, água de carregamento, trocadores, dessalinizadores, né? Gás de combustão, lavagem de gás de combustão, os filtros, Moati, que a gente falou no início. Aqui, só que a gente vai focar no tratamento de óleo, que são as centrífugas. Tá? Robert. Agora falando um pouco mais das centrífugas, né, os tipos de centrífugas, né, primeiramente a gente tem a centrífuga de rotor sólido, a centrífuga de rotor fechado, que com o passar do tempo a separação ela propicia tanto a gente chama de clarificadora, né, vai remover uma partícula sólida no fluido, quanto uma purificadora, que ela vai tanto remover o sólido de um fluido quanto separar dois possíveis fluidos aí. Então a gente pode ilustrar como exemplo água, óleo e alguma impureza sólida. Na imagem, a gente vê que o sólido está representado em preto, ele vai para a extremidade do rotor. Então, a força centrífuga vai arrastar esse sólido até a extremidade do rotor. E os demais fluidos são separados e saem da máquina. Essa centrífuga é muito utilizada para processos de purificação, né, que a gente classifica como separação entre dois fluidos de diferentes densidades e um sólido, quanto também para processos de clarificação, contanto que o percentual de sólidos aí não seja muito representativo, até porque o rotor dela é fechado. Já à direita, no slide, a gente já vê uma centrífuga autolimpante, né? Uma centrífuga de descarga automática, que é uma centrífuga que tem uma interface que possibilita a cada 2, 3 minutos, ou de acordo com a configuração do usuário, você remover os sólidos que ficam acumulados na parede do equipamento. Então, além de fazer a função que a centrífuga de rotor sólido já faz, ela ainda tem esse mecanismo que possibilita a extração de sólidos, né? Então, você não precisa, nessa máquina, ficar parando a cada 2, 3, 5 dias para limpar o rotor do equipamento, remover partícula sólida. Ela já tem esse mecanismo que propicia a eliminação desse sólido e você mantém uma operação aí 24/7. É isso aí. Aqui, continuando falando mais sobre os equipamentos da Alfa Laval, né? Nós separamos aqui como foco é mais a parte de motores, aplicações de óleo lubrificante, óleo diesel. Nós separamos 4, que são as máquinas MIB e MAB, e as que são as de rotor sólido, né? E as de rotor aberto, que tem descarga automática, nós separamos 2, que é a máquina linha S e a linha P. Falando um pouco da MIB 503, né, uma centrífuga montada em skid, comumente vista em embarcações, né, o Rafael deve estar acostumado a trabalhar bastante com esse tipo de equipamento. É muito comum porque é uma centrífuga pequena, de fácil manutenção, opera nas duas tecnologias, clarificador e purificador, então ela pode remover um sólido do seu fluido, ou até mesmo separar dois fluidos e remover o sólido, então ela é bem versátil, trabalha com o óleo marítimo e também com o óleo diesel, né? Então ela é uma centrífuga que a gente até brinca, né? Fala que é uma centrífuga coringa, que é pequena, leve, e é em módulo, né? Além de tudo, ela tem um aquecedor, a gente pode montar ela com um painel. Então a centrífuga é bem utilizada aí, mas muito vista no mercado marítimo. Principalmente na área que a gente chama de lazer, né?
barcos de 50 pés, lanchas usam bastante esse equipamento. E aqui, né, eu e o Rafael, a gente destacou algumas características comuns, né, que ela tem uma eficiência de separação comprovada aí na casa de 99%, então ela realmente cumpre o que promete, é uma centrífuga robusta, de baixo investimento, que é uma centrífuga bem acessível, que tem um retorno, tem um custo-benefício altíssimo, compacta, muito fácil de limpar, né, muito vista no mercado marítimo. Aqui temos a MAB 103 ou a MAB 104, uma centrífuga há muito tempo no portfólio da Alfa Laval, ela é acionada por engrenagem, uma centrífuga bem utilizada no mercado, referência Alfa Laval, também é uma centrífuga de rotor sólido, que trabalha nas duas tecnologias, purificador e clarificador. É possível ainda incluir aquecedor nessa centrífuga, ela já vem com bomba embutida e faz com que nós tenhamos aí vazões de 300 a 500 litros por hora, até mais, dependendo da viscosidade do óleo empregado, né? Para a parte de lubrificantes e a parte de diesel, a gente tem aí de 1 metro cúbico até 2, podendo passar a depender da viscosidade do óleo e do processo. Também montada em módulo, há sempre a possibilidade de incluir o aquecedor e o skid, né? Montar ela no skid com painel. Essa máquina também é bem empregada na área naval. A população dela aqui no Brasil é muito abrangente, mas o mais comum dela é para o uso de diesel marítimo, tá? E óleo lubrificante. Ela já não atua muito bem quando a viscosidade do óleo aumenta muito, tá? E aqui a gente destacou mais uma vez, né, o baixo investimento, né, uma centrífuga bem simples, de simples manutenção. Basicamente, nessa centrífuga você troca 2 kits de maneira anual e ela opera 24/7, compacta, que tem uma durabilidade muito grande, robusta e com eficiência de separação bem alta, né, como todas as outras. Bom, falando das separadoras P, aqui a gente já entra nas centrífugas que tem o rotor aberto, né? São centrífugas autolimpantes, que tem a descarga automática. Essas já são centrífugas bem mais robustas, conseguimos trabalhar com óleos aí bem desafiadores, até 700 centistokes de viscosidade e densidades aí elevadas, quase a densidade da água, né? E com vazões altíssimas, também uma centrífuga que opera como purificadora, clarificadora. Foco dela é mais purificadora, né? De fato, é uma centrífuga mais empregada quando a gente tem um percentual de sólidos considerável, que a gente precisa desse mecanismo de descarga automática para melhorar o processo, né? Também acionada por correia, é possível sempre montar ela em skid, né? Como a gente costuma mais ver ela, que é possível incluir aquecedor e o painel. Já com esse acionamento por correia, né, a Alfa Laval conseguiu aumentar muito a velocidade de rotação do rotor e, com isso, aumentando a vazão da máquina, aumentando a capacidade de separação da máquina no final, né? Mais uma vez, a gente gosta de pontuar isso, né, que são características das máquinas, que é um baixo investimento perto da aplicação desafiadora que essa máquina tem que enfrentar, né, uma máquina simples de utilizar, bem intuitiva, com um painel bem atualizado, basicamente uma interface bem intuitiva, manutenção simples, né, similar à MAB, você só tem que trocar o kit de vedação, no máximo um kit de rolamento de maneira anual, que ela vai operar sem dar nenhum problema e muito robusta, né? Peças de construção possibilitam que essa máquina aí tenha uma longa duração, uma longa operação, nenhum problema na sua linha com a grande longevidade de operação. Falando agora de separadores S, né? Essa é uma tecnologia
bem avançada da Alfa Laval, é uma centrífuga denominada Alcap, que vem de Alfa Laval Clarifier and Purifier, que é uma centrífuga também opera como purificadora, clarificadora, muitas vezes tem o foco como clarificadora, e o grande diferencial dessa máquina para um AP, por exemplo, é que essa máquina a gente tem um transdutor. Então, o que acontece? Diferente da P, que a gente seta, tem um set point que a gente denomina a cada 2, 3 minutos a descarga, nessa máquina, o transdutor ele vai basicamente detectar a corrente, né? O transdutor subentende que a partir de uma corrente elevada tem água e automaticamente a descarga é feita. Porque o óleo, né, como a gente sabe, é isolante, então não há passagem de corrente elétrica no óleo. Então, é um mecanismo, né, que possibilita essa descarga automática de maneira inteligente, né, de maneira flexível, de acordo com o processo. São também máquinas para a gente trabalhar com altas viscosidades, altas densidades, com grandes vazões, né? A gente tem uma vasta linha nessas máquinas S, que a gente consegue atingir até 36 metros cúbicos por hora para óleo pesado, né, que é um óleo bem desafiador do mercado. E para a parte de lubrificante, aí até 24 metros cúbicos hora, dependendo do tamanho do rotor dessa máquina, né? Então a gente vê que de fato é uma tecnologia excepcional e única da Alfa Laval. Outro ponto assim que é legal a gente explorar é a diferença entre o módulo e o componente. O módulo é basicamente o skid onde todos os equipamentos auxiliares estão nessa estrutura. Quando a gente fala o componente, dependendo do projeto da instalação, né, isso pode ser separado. Então você tem a centrífuga fisicamente em um lugar, o aquecedor um pouco mais longe, diferente do que você vê aqui nessa outra foto, onde está tudo no mesmo skid, tá? E mais uma vez a gente pontua aqui as características da máquina, né? Que com através do transdutor a gente tem uma perda mínima de óleo, de fato só é feita a descarga automática quando é necessário. É um baixo investimento, continua sendo um baixo investimento para a missão da máquina, né? Que é uma aplicação bem desafiadora, uma máquina bem robusta, materiais de construção bem robustos que possibilitam aí uma operação com um grande tempo, sem paradas, sem problemas, desde que a manutenção seja feita de maneira preventiva. Bom, esse daqui é um ponto que está desde 2020, da Marpol, né? São umas entidades que vêm se preocupando com o meio ambiente no mar, vamos dizer assim, né? Então, em 2020, entrou a regulamentação do combustível de baixo enxofre, né? Very Low, esse VLSFO, né? Full Oil, FO, e Very Low Sulfur. Né? Com isso, o mundo tem apresentado, isso já a Alfa Laval fez uma pesquisa grande nessa área, e os óleos têm apresentado uma grande variedade de misturas, né, desse óleo combustível. Tem lugares onde a embarcação faz o bunker e ele pega um óleo em uma viscosidade muito mais baixa. Ele pega um óleo HFO misturado com diesel para, no final das contas, reduzir o enxofre desse óleo. Então você tem um range de viscosidade muito alto, de densidade. Então, essa variação com as máquinas Alfa Laval, que são auto-limpantes irreguláveis, uma S, por exemplo, essa variação de viscosidade e de densidade ela é automaticamente corrigida na máquina. Né? Quando você mudou a densidade e está com uma temperatura mais alta
e a viscosidade, você não precisa atuar na máquina para ela descarregar a impureza. Ela identificando que está começando a sair água, ela vai automaticamente descartar as impurezas, movendo essa interface dentro da máquina para mais longe da saída do óleo limpo. Tá? E como eu falei dos cat finds, deu exemplo lá nos motores anteriormente, esses cat finds, que são partículas de alumínio e silício que vem no óleo, isso também tem uma grande variedade, né? Com essa variedade, essa falta de normatização do óleo para esse tipo de problema. Né? Você tem a normatização dizendo que não pode ser alto nível de enxofre, mas o cat finds ainda está em aberto com a ISO. Então, você tem um limite máximo para ser considerado, mas esse limite máximo ainda é alto para você ter diretamente no motor. Tá? Bom, agora falando sobre um pouco do como a Alfa Laval atua suportando o seu cliente, tanto na aquisição da máquina quanto no pós-venda, na vida útil da máquina Alfa Laval. Né? A gente tem um serviço de emergência marítima, que é 24/7, onde aqueles pool de service engineers, de engenheiros de serviço, atendem no mundo inteiro. A gente tem umas soluções de serviço que é Performance Audit ou Patrol. Né? Performance Audit é mais voltado para centrífugas e o Patrol é mais voltado para trocadores de calor. Um técnico gabaritado, um engenheiro de serviço, ele vai a bordo e faz uma auditoria nas máquinas da Alfa Laval e no seu processo, para saber se esse processo está conforme o projetado antes do barco entrar em operação. Temos soluções de contrato de performance, né, para frotas, e com a atualização do MARPOL, dos combustíveis de baixo enxofre, a Alfa Laval tem uma linha de combustível adaptável, que são várias soluções Alfa Laval, daquele portfólio que a gente apresentou, que juntas se adaptam, interligadas, se adaptam automaticamente à solução do seu óleo combustível de baixo enxofre. Tá? Com isso, com esse ponto aqui de serviço, Robert, quer adicionar mais alguma coisa? Acho que é interessante, né, esse slide para mostrar o vasta foco que a gente tem por serviço, né, a fim de manter uma boa operação da máquina e, consequentemente, bom diesel na linha. A gente tem aí inúmeras soluções, tanto em campo quanto remoto, agora nesse cenário de pandemia, para atender o cliente final, né, para atender o cliente e garantir uma boa operação. Bom, agora a gente entra naquele momento de perguntas. Bom, primeiramente, obrigada a Robert e Rafael pela apresentação. A gente tem aqui duas perguntas. Então, a primeira é: como é feita a descarga automática? Bom, sim. Nas máquinas P, por exemplo, a descarga automática é dada pelo rompimento da água de selo, né?
centrífuga possui um mecanismo, né, que a gente alimenta a água de selo, que faz basicamente com que o rotor fique fechado. Quando a gente suspende essa alimentação, o rotor desce, consequentemente, com essa abertura, o sólido ele é extraído do rotor. Isso se dá através nas máquinas P, através de um set point. Então, a gente consegue regular isso num painel. Já nas máquinas S, isso é tudo através do transdutor, que a partir do momento que ele detecta uma corrente ou algo do tipo, ele já faz essa descarga automática. E tenho aqui mais uma pergunta. Qual o equipamento é mais comum para tratamento de HFO? Olha, a gente tem no mercado a SAP, né? O que a gente mais vê e mais aplicável para o HFO seria a linha S, tá? Um ponto que ela se destaca é justamente nessa segurança da água, do transdutor, como o Robert falou. Tá? Que você, imaginando qualquer quantidade de água dentro de um motor a combustão, um motor a diesel, o problema que você vai ter, né? Então, o que a gente vê mais no mercado, que tem mais no mercado, é a S para HFO e a P mais focada num tratamento de óleo lubrificante, né? Não que a máquina S não possa tratar o óleo lubrificante, pode, mas aí você está fazendo um investimento, talvez um investimento um pouco maior do que aquela sua real necessidade. Ok, bom, eram essas as perguntas que nós tínhamos. Vocês podem ver aí na tela o contato do Rafael e do Robert. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisem, é só entrar em contato com eles. E no decorrer da próxima semana, a gente envia a gravação, o link para que vocês possam assistir novamente a apresentação e tirar qualquer dúvida. Mais uma vez, muito obrigada pela presença e tenham todos uma boa tarde.